Olá, olá! Deixa eu chamar a nossa. Oi, Sá! Não estava conseguindo conectar. Seja muito bem-vindo. Deixa eu chamar essa pessoa mega. Está aguardando hoje. Olá, meu bem! Tudo Oi, jóia? Vanessa! Nossa, me deu uma saudade, assim, sabe? Quando você vê o rostinho aparecer. Uau! Que honra, que legal, que delícia. Muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceito o convite. É uma pessoa que eu admiro tanto, gente, que eu tenho o maior carinho, que tem uma trajetória top e mesmo assim está aqui compartilhando conhecimento conosco. Obrigada, querida. Obrigada a você, Vanessa. Adorei o convite. Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada por estar com você. Também me deu saudade agora, a hora que eu te vi, né? E para Muito falar de um bom, tema né? muito, e para falar, para conversar com você e para falar de um tema que é tão gostoso e tão importante, que é o modelo transteórico, né? Então, tá Muito, ótimo. muito. Muito Você obrigada. sabe que o que me assusta nessa é que tem muito nutricionista que ainda não ouviu falar, ou pior, que não sabe usar, É, tá? Então, é. assim, Você sabe que eu fiz até uma colinha, porque a gente tem tanta coisa para falar, né? Tem tanta. ai, temos mesmo. Olha, a Isa entrou. Ai, não acredito! E ela disse que não podia. Que linda! Bom, então você embarca comigo enquanto o pessoal está chegando, Vamos, numa claro, vamos brincadeira embora. e numa homenagem, cantar parabéns para nossa amada Isa, que está de aniversário. Oba! Vamos, vamos! Parabéns Parabéns para para você. você nessa data Data querida. Muitas querida, muita felicidade, felicidades, muitos anos muitos de anos vida. de vida. Ê! Isa! Uhul, querida Uhul, Isa! linda! Todo mundo aí Merece. manda palmas para ela. Muitos beijos, Isa. Você é muito querida. Queridona, parabéns, viu? Mas então, É, vamos lá, meu amor. Agora que a vamos gente já lá. pagou mico, estamos no canal certo, porque não tem essa de errado. Ai, amada, Vamos lá. parabéns, querida, viu? Então, vamos conversar sobre isso que muito me apavora. Eu acho que a primeira coisa é o que significa modelo transteórico. Eu lembro que, nossa, olha, eu acho que talvez uns 20 anos atrás a gente falava de modelos transteoréticos. Aí o nome não É, pegou, foi atualizando, mas o isso. mais importante que isso ainda é atualíssimo. Explica pra gente, para que serve esse negócio aí? O que é isso? Então vamos lá, Vanessa. Como você bem disse, né, a gente encontra na literatura tanto o nome de modelo transteórico como transteorético. Tá? Ele foi um modelo que começou a ganhar força, começou a ganhar evidência a partir da década de 80, né? E os criadores desse modelo foram dois psicólogos americanos, o Prochaska e o de Clemente, que trabalhavam, a princípio, com pacientes alcoólatras e tabagistas. Então, quando a gente vai ler um pouquinho sobre o modelo transteórico, a gente encontra que ele é uma ferramenta, né? Ou que ele é um instrumento. Mas trazendo um pouco isso para a prática, a gente pode dizer que ele é um grande sinalizador de como o indivíduo ou o paciente se vê frente a uma determinada situação. O que é isso? Né? Vamos trazer esse conceito teórico aí para a prática. Então, quando a gente recebe um indivíduo no nosso consultório, um paciente, um cliente no nosso consultório, como é que ele se vê perante aquela situação? Qual é o grau de motivação que ele tem frente àquele tratamento? Então, eu costumo dizer que ele é um Então, para sinalizador e um lá, antes de indicador. você dar esse super insight, porque eu brinco com o grupo de treinamento, que dica é coisa de bicheiro. Profissional que estuda como a gente, se especializa, não dá dica em consultório. Parece que é uma coisa banal, vou te dar uma É, dica. Não, não a tem gente isso, né? ensina estratégias, a gente dá insights, a gente faz aconselhamento profissional.
E não Sim. dá dica, né? A gente não estudou para isso. Então eu vou provocar. Vamos lá. A gente tem situações e que levam a muitas reflexões por que algumas pessoas conseguem emagrecer, por que algumas pessoas conseguem começar a fazer uma atividade física e outras não. E aí eu brinco, Samantha, que tem muito a ver com o propósito e o objetivo da pessoa, mas também em compreender esse estado em que ela se encontra. Sim. Por exemplo, doutora Samantha, a minha amiga emagreceu muito, por isso eu marquei consulta. E aí? Então, Fala, explica pra gente isso. a gente tem aí um ponto principal, que é o fator motivacional, que é algo que é muito comentado no modelo transteórico, né? E quando a gente fala de motivação, é aquilo que te impulsiona a tomar uma atitude, né? E essas Perfeito. motivações, elas podem ser intrínsecas ou extrínsecas. Então, quando a gente fala dessa sua amiga, por exemplo, que emagreceu, provavelmente ela tinha uma motivação que era intrínseca, que era algo inerente dela, verdadeiro, genuíno e que provocou e que induziu, né, a essa mudança. Então, esse é um ponto. Um outro ponto também é a questão do mindset que a pessoa tem, né? Então, se ela tem uma forma de pensar onde ela consegue se moldar, onde ela consegue ultrapassar objetivos, desafios que vão se apresentando ao longo do processo, e também uma coisa que o modelo transteórico ajuda a gente é nessa percepção de como esse indivíduo chegou para a gente. Se ele chegou num estágio de muita resistência, que é o que a gente chama de pré-contemplação, se ele já chegou naquela tomada de decisão e não sabe como começar. Então, é multifatorial isso, né, Vanessa? Mas eu acho que o ponto central aí Perfeito. é a motivação intrínseca que a pessoa tem. E o legal, Samantha, é a gente não querer obrigar o paciente, vomitar nele todo o conteúdo Isso. científico ou experiência de consultório, porque eu percebo muito essa falta de interação, né? Então, É. assim, eu lembro, e isso foi muito interessante, foi na pós, eu fiquei tentando lembrar onde aconteceu. Na pós, nós temos a prática, né? Foi a primeira pós, inclusive, a trazer módulo prático em que o aluno tem que testar todas as etapas da avaliação nutricional. E aí, os alunos apresentando o trabalho final, eu disse, não, olha só, vocês não estão aplicando, não estão percebendo o estágio do paciente, são reais os atendimentos, né? Legal. Uhum. Vocês não estão percebendo isso, aquilo, mas, meu amor, não é sobre você, é sobre o seu paciente. Você não precisa dizer 10 coisas certas, duas que sejam importantes. Aí a nutricionista ficou quietinha e ficou aquele silêncio. Eu digo, ih, meu Deus, será que eu peguei pesado? Aí ela disse assim, você disse a mesma coisa há X tempo atrás, na outra pós-graduação para mim. E eu É, achei uma graça, sabe? Porque assim, eu disse, poxa, então chega, né? Não precisa dizer a terceira vez, a gente tem que perceber isso. Porque chega naquela agonia o nutricionista querendo fazer tudo certinho. Você percebe é. isso também? Percebo. E eu acho que você falou um ponto super importante, que o paciente, ele busca o atendimento, ele não quer uma aula, ele quer se sentir acolhido. Então, o primeiro ponto, né? Você tem que dar aquele acolhimento, aquele aconchego para que ele consiga se sentir em casa, né? A gente precisa se colocar no lugar do indivíduo, tentar reconhecer. A gente nunca vai conseguir perceber, saber com propriedade o que ele sente, mas a gente. Aqui uma questão importante que é o não julgamento, né, Vanessa? Então, Perfeito. dentro desse processo, o que a gente trabalha muito dentro desse modelo é aquela escuta ativa. Então, é o escutar para valer. Né? Então, a gente vê muitos profissionais que estão no meio da consulta fazendo milhares de outras atividades. O que é a consulta, a escutativa? É estar ali, ouvindo o seu paciente, prestando atenção no que ele te fala. Né? E esses detalhes, essas informações que ele dá, são muito ricas
e servem para você criar junto com ele um plano estratégico de como ele deve seguir, né? Dali para frente. Perfeito. Ele quer Olha, ele quer boa, uma. excelente conteúdo, viu, gente? Ó, aproveitem muito, isso é ouro. Sensacional essa colocação, né? E também uma coisa que me chamou a atenção, Sá, que você comentou, que eu achei bem legal, a gente entender os estágios, que já já a gente vai repassar por eles, mas para não perder a deixa, gente, olha que lindo isso. O paciente tem resistência, não significa que ele não tenha o merecimento daquele resultado. É isso que o nutricionista precisa entender, né? Que ter resistência ou não ter mesma compreensão não significa que ele não tenha merecimento. Esse alinhamento é muito importante. E ele tem que perceber, Vanessa, que você é uma pessoa que vai aconselhar, que vai caminhar ao lado dele, né? Todas as ações, todas as decisões, elas são compartilhadas. Esse tratamento que ele está começando diz respeito a ele, não diz respeito a você. Então, ele tem que compartilhar e ele tem que participar de forma muito ativa nesse processo. A gente direciona, a gente vai modulando e a gente vai dando instrumental para ele saber decidir, né? Perfeito, quer dizer, ele tem que ser engajado no processo. Eu sempre falo essa frase, não é sobre você, é sobre o outro, é sobre o seu paciente. Então, ele tem que estar engajado nisso, né? Ele realmente tem que estar engajado. E não interessa a real compreensão, se ele não vai se tornar um profissional de nutrição. Quem tem que ter esse conteúdo é você, né? Quer dizer, a gente enquanto nutricionista. Até porque, né, Vanessa, hoje em dia, todo mundo tem muito acesso à informação. Então, todo mundo sabe o que precisa fazer. A questão é como fazer. Por que eu não consigo? Eu sei que eu preciso ter disciplina, que eu preciso ter rotina, mas qual é o meu elemento impeditivo aí? E aí a gente tem que ajudar a transpor esse obstáculo, essa dificuldade, né? Trabalhando de forma muito positiva. Uma outra questão que eu falo bastante para os pacientes, que é o ressignificado, fazer uma ressignificação, principalmente da capacidade que esse paciente tem. Então, se você pega aquele indivíduo que já fez várias tentativas frustradas de emagrecimento, muitas vezes quando ele chega no teu consultório, ele está super resistente. Não é porque ele não merece, como você fala, é porque na cabeça dele, ele não tem capacidade, ele não tem condições. Samantha, eu acho que você vai também concordar, pela tua larga experiência, que nós temos vários públicos, inclusive tem aqueles públicos que só dá certo tirando o carboidrato. Eu não janto, eu uso remédio. E o nutricionista também tem que entender que aquilo é um sucesso para o paciente. Não é o que você gostaria, mas é um sucesso. Para ele, aquele modo deu certo. Então, a gente tem que também saber elaborar com ele essa adaptação para que ele busque saúde, né? Não é concordar com tudo que ele fala, mas acolher. Exatamente, Vanessa. A gente está aqui conversando do modelo, ele é incrível, mas a gente sabe que a nutrição ela tem várias linhas, né? E os pacientes têm variados perfis. Então, às vezes, a gente recebe no consultório um paciente que é muito metódico, né? Que ele tem uma necessidade, pelo menos inicial, de uma prescrição, de um norte. E tem pacientes que você pode trabalhar de forma mais aberta. Então, o profissional também precisa ter essa percepção e essa sensibilidade na hora de criar as estratégias para conduzir esse atendimento. Perfeito, perfeito, Sá. Alessandra está colocando, eu acho que o primeiro passo ele já deu. Parabéns, Alessandra, é isso mesmo. Sabe? É reconhecer o esforço e não ficar... bem o que a doutora Samantha trouxe, a escutativa. Não é o que ele está falando, né? Claro que também, mas não é só isso. Eu falo que, inclusive, é dito o que não é dito em palavras, né? É ouvir o que não é dito em palavras. Então, o que ele espera agora, né? Você falar que tudo é possível, e é mesmo, mas mais do que isso, Alessandra, é ele se permitir também ter dores.
Porque o Isso. acolhimento não é acolher o sucesso, não. Olha o que a doutora Samantha colocou. A dor dele dizer eu não consigo, tá? Então, cuidado que o nosso mindset tem que estar preparado para isso. O não é resposta. A doutora colocou isso muito bem no exemplo, né? Quando ele chega para a gente e diz, eu não consigo. Eu já fiz 1000 dietas, eu já fui do vigilante do peso, eu já fui no nutrólogo, nutricionistas, e agora eu estou aqui, me Não sei ajuda. mais o que fazer, né? Eu É, tô achando que o problema é comigo, que eu não é consigo. Então é muito muito legal, porque bom. nessas horas, às vezes, a gente faz o que a gente chama de descentralização, né? Faz ele olhar a situação de fora, tudo que ele já passou, Perfeito. por que que não deu certo, o que que a gente pode fazer de diferente, né? Para É ter um isso mesmo. resultado diferente de todo esse resto que ele fez. Perfeito, perfeito, Sá. E o que são esses modelos? Quais são essas etapas? Então, vamos lá. A gente tem 5 etapas, né, que o modelo descreve. Mas antes, Tá? gente, clica no coraçãozinho, manda o nosso coração especial para Samantha e ó, pega a setinha e compartilha. Comunica e avisa os nutricionistas. Olha, de coração, Samantha, é um prazer esse reencontro, mesmo Eu que adorei online, viu? também. Alguém que tem todo esse carisma, essa empatia, saber que Obrigada. está cuidando de gente, é emocionante, porque tem horas que a profissão incomoda, mas é emocionante saber que tem alguém com tanto acolhimento, com esse carinho no coração verdadeiro, gente. Se vocês precisarem de um nutricionista, podem procurar em São Paulo a Obrigada. doutora Samantha, que realmente é alguém com acolhimento muito grande, viu? Obrigada por esse momento. Então, quais são esses Obrigada, Vanessa. estágios, Sá? Vamos lá. Então, a gente tem o primeiro estágio, que é o estágio de pré-contemplação. Você quer que eu já explique um pouquinho dos estágios ou primeiro eu falo quais são? Só dá Tá. os estágios para o pessoal dar uma resumida. Tá. Então, a gente tem o estágio de pré-contemplação, o estágio de contemplação, depois a gente tem o estágio de decisão, ação e manutenção. E para que a gente entenda, né, que esses estágios eles não caminham de forma linear, que é um processo muito fluido, Perfeito. no meio do caminho a gente pode ter a recaída. Você sabe que eu, inclusive, quando monto o slide, eu mostro o tradicional escada e aí o outro eu destruo a escada e digo, gente, isso pode ser uma espiral, isso pode voltar, e eu adorei essa palavra, vou plagiar. É fluido esse processo, né? Porque muitas das vezes o profissional quer classificar o cliente, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, como que o profissional identifica, mas ele pensa assim, ó, pré-contemplação, vem antes, e isso é fluido. E é natural ser fluido. Eu acho que isso é o mais importante. Eu não fracassei porque eu tive uma recaída. Faz parte do processo e do acolhimento isso. E a hora que o Exato. paciente se fortalecer entendendo essa natureza, começa a ficar cada vez mais fácil, mais gostoso aconselhar, Isso. tratar, ouvir. Não é verdade, Sá? O que você acha disso? Sem culpa, né? A gente está falando de um processo que ele é multifatorial, né, Vanessa? Então, é impossível que ele tenha uma trajetória plana. Ele vai receber influência do seu humor, do seu nível de estresse, do ambiente social que você vive, de N condições. Então, é muito difícil uma pessoa passar plácida em meio a todos esses processos. E aí, você comentou uma questão que é muito importante, a gente precisa modular e mudar a forma com que o nosso paciente enfrenta a recaída. A recaída, ela não é um momento de frustração. Recaída vai existir. A gente tem recaída em todos os segmentos da nossa vida, né? Perfeito. Às vezes, você planeja uma rotina e ela não sai como você planejou. Então, É esse é o verdade, momento excelente.
para eu aprender. Então, a gente tem que usar essa recaída, olhar, colocar uma lente de aumento bem grande nessa recaída, tentar entender quais foram os fatores que fizeram com que ela acontecesse, né? Aprender com isso e saber lidar no futuro. E é o que você... Quando o paciente entende isso, né, é impressionante como o corpo fala, né? Alguns pacientes até relaxam um pouco. Muito, muito. Eu tô com uma paciente que ela já teve justamente essa situação, passou por vários profissionais e ela, enfim, está na menopausa, não quer tomar mais uma medicação. E aí eu propus para ela, me dá um espaço, vamos juntos. E, enfim, já estamos uns 3 meses e ela colocou agora, ela brinca assim, ai, Vanessa, você é uma fada. Eu digo, nossa, gente, a gente não é mágica, é a forma que é importante, né? Ser repensada e trazer essa... Isso é humanizar o atendimento, né? Muito a gente bom, tem que trazer leveza, porque muitas vezes o paciente já tem um nível de cobrança que é muito cruel, que é muito difícil, né? Então, se você tem um profissional que sustenta isso, que reforça isso, a chance de insucesso é muito grande. Muito bom. Então, o que é? Agora explica para a gente os modelos. O pré-contemplação seria o quê? Então, vamos lá. O pré-contemplação, ele é aquele modelo, aquele estágio onde a gente tem um maior grau de resistência por parte do paciente, tá? Então, ele não tem nem a ideia de mudar, ele não quer mudar. Então, um exemplo que a gente pode dar é aquele paciente que vem na tua consulta porque o médico mandou. Eu vim porque a minha mãe me trouxe, né? Nitidamente, ele não pretendia estar ali. Agora, o mais importante de tudo isso é a gente entender o porquê dessa resistência. Muitas vezes, ele tem esse grau de resistência porque ele não tem conhecimento sobre os benefícios que ele pode ter ao mudar, ou porque ele teve tantas frustrações em situações similares que ele bloqueia qualquer tipo de possibilidade, né, de tentar emagrecer ou qualquer outra coisa que a gente possa falar. Então, nesse estágio, Vanessa, é aquele estágio em que a gente tem que primeiro respeitar a condição do paciente. Ninguém vai conseguir mudar a cabeça desse indivíduo se ele estiver completamente reativo e não quiser mudar. Não tem o que a gente fale. A gente tem que dar informação, né? A gente tem que dar esse acolhimento, falar, olha, você tá desse jeito, você tem 2 caminhos para seguir. Ou você sustenta e se mantém nesse cenário, e aí lá na frente o que vai acontecer é XYZ, ou você tem a possibilidade de mudar, e eu tô contigo para fazer isso, eu tô aqui, né? Lindo, isso aí. A gente vai mudar, e aí quais são os benefícios que você eu pode provoco desfrutar. um pouco além de dizer assim, ó, e tudo bem você estar resistente agora. Devem ter tido fatores ambientais, familiares, culturais que te trouxeram até esse momento. Então, Exato. né, trazer essa suavidade e dizer tudo bem. Agora, o que nós vamos fazer a partir daqui? Quais são as decisões tomadas? Você quer continuar apegado à sua resistência ou uma possibilidade de mudança e de melhoria, né? Então é preciso sim dar essa escolha e não se responsabilizar por isso. Isso. Né? Nós não somos os responsáveis pelas escolhas dos nossos pacientes. Também tem que ter leveza no profissional. Nós que somos professoras, eu trago muito isso. Para de carregar a cruz. Não é sua. É sobre o paciente. Isso. Seja maravilhosa no seu acolhimento, no seu conteúdo, ter o pilar científico, mas é uma decisão dele. E tem uma outra coisa que precisa ficar muito clara, né, Vanessa? Porque eu tenho que acolher, mas isso não quer dizer que eu tenha que ser conivente ou permissiva. São coisas diferentes. Boa fala. Né? Perfeito. Então, eu acolho, eu ouço, eu dou um instrumental para ele conseguir caminhar, mas eu também tenho que pontuar
quando o caminho está certo ou quando ele pode fazer melhor, né? Eu acho que o errado é muito peso, mas quando ele pode melhorar, quando ele pode Perfeito. aperfeiçoar. É, Porque senão sabe parece que que a gente, né, só acolhe. Não, às vezes a gente tem que falar, olha, peraí, não é bem assim. não é boa. O acolhimento, inclusive, é dizer discordo, não é o momento certo. É, E, inclusive, gente, cancelar o aconselhamento, a consulta. Essa integridade é importante, né? E a contemplação, do que se trata? então vamos lá. A contemplação é quando ele já começa a pensar na possibilidade de mudança, né? É quando ele já começa a vislumbrar quais são os benefícios que ele pode ter com essa mudança. Ele não tem ainda a intenção de mudar, ele não programou nenhuma ação, mas ele já começa a perceber que pode ser bom. Então, aquele muro, aquela barreira que muitas vezes ele tinha, né? Começa a cair e ele começa a ficar mais disponível para ouvir o que com essa mudança. Ele não tem ainda a intenção de mudar, ele não programou nenhuma ação, mas ele já começa a perceber que pode ser bom. Então, aquele muro, aquela barreira que muitas vezes ele tinha, né? Começa a cair e ele começa a ficar mais disponível para ouvir o que você tem a dizer. E aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que contribuir com o balanço decisório, dando informações, de novo, dos benefícios, mas aqui eu gosto muito de trabalhar a percepção da motivação intrínseca dele, Vanessa. Então, eu lembro que a gente, uma Perfeito. vez, eu atendi uma vez um paciente que ele precisava emagrecer, né? E aí ele chegou já com um discurso meio pronto, né? Olha, eu preciso emagrecer, a minha glicemia tá alta, papapá. E aí, durante a conversa, né, que a gente mais escuta do que fala, né? A gente monta um ambiente ali e deixa o paciente falar, e a gente vai ouvindo. O que eu percebi? Que para ele, um fator que funcionava muito como motivação intrínseca era poder brincar com o neto. Então, toda aquela questão de melhora de glicemia era um discurso pronto que ele Perfeito. me falou. E aí, o que ele tinha E, vontade? De e sentar muitas no das chão. vezes não era um discurso nem dele, né? É da esposa, é do neto, é do pai, é do médico, enfim, muito bacana isso. E aí ele queria sentar no chão, correr com o neto, e por conta do peso, ele tinha um problema no joelho que ele não conseguia. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar, impulsionar, né? E garantir aí que ele conseguisse ter maior adesão. Claro que não só com isso, mas falando, e aí, brincou com o neto, olha, daqui a pouco você já está tendo mais mobilidade, daqui a pouco. E a gente vai construindo, né, uma série de outras informações aí, e vai descobrindo muitas vezes outras motivações intrínsecas que esse paciente tem. Perfeito. Então, nesse estágio, é basicamente informar e tentar persuadir um pouquinho esse paciente trabalhando com essa motivação intrínseca que é mais genuína e que é dele, né? Sensacional, quer dizer, reconhecer, né, antes de dar a solução, imprescindível isso. Eu mudei muito depois, agora com a formação em Master Coach, né? Mas a gente que trabalha com comportamento alimentar já trata disso. Esse acolhimento, esse reconhecimento, essa apresentação de novas oportunidades, quer dizer, não é dar a oportunidade. Sensacional, Sai. Então, aí ele saiu da pré-contemplação e nós já estamos no exemplo, então, da contemplação. Ele tem Isso. conhecimento desses benefícios, mas está faltando ainda alguma coisa. Diz pra gente, então, o próximo nível. Então, e aí, só para complementar essa contemplação, muitas vezes ele coloca muitas barreiras, né, Vanessa? Eu quero fazer, mas eu não consigo porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Tá? E aí, quando ele passa para o próximo estágio, ele chega, então, no estágio de decisão. Então, ele, de fato, tomou a decisão, ele vai mudar, ele quer mudar, mas muitas vezes ele vai postergando. Então, na segunda-feira eu começo, né? Então, daqui a 3 dias eu começo. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que falar, não, a gente vai começar agora.
Então, vamos trabalhar metas, vamos estabelecer objetivos. E um exercício que eu gosto bastante de fazer é pedir para ele elencar uma série de objetivos ou de metas que ele tem, e a partir daí graduar um pouco essas metas. Então, qual é, no seu ponto de vista, na sua percepção, a mais fácil, a que tem um grau de dificuldade moderada e a mais complexa? E a gente começa pela mais fácil na percepção desse indivíduo, porque aí a chance dele conseguir é maior, e isso também traz um reforço positivo para a capacidade dele e para a motivação. Eu dou um exemplo clássico, que é a desculpa da falta de tempo. Eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, tenho que cuidar do filho, da criança, enfim, não dá tempo. Então, a falta de tempo é um exemplo muito bom para essa coisa da contemplação, né? Ou o envolvimento, que é bem comum, né? Mas é a minha esposa. Eu atendo muito esportista, muito executivo, então a minha esposa é que cozinha, que organiza, então eu não consigo, porque eu dependo da minha esposa. Ele quer aquele resultado, ele tem consciência de um padrão alimentar mais saudável, o que a gente não pode subestimar, mas também a gente tem que ter um filtro nessa qualidade de informações, porque hoje as pessoas têm acesso a muita informação, não sei o que você acha disso, mas chegam no nosso consultório com muito mito, com muitas informações que precisam serem repensadas, substituídas às vezes até. Concordo com você, Vanessa. E eu acho que a gente, né, nós enquanto nutricionistas, a gente tem o dever de propagar informações corretas, pautadas em ciência, né? Sem modismos, sem atitudes restritivas, né? Eu concordo. Então, esses impasses, essas limitações que o paciente apresenta para a gente, né? Muitas vezes a gente pode mostrar que existe uma solução. Então, eu não tenho tempo. Tudo bem, então a gente vai sentar aqui agora e a gente vai fazer a sua rotina juntos. Eu vou estruturar com você a sua rotina. Ah, mas é a minha esposa. Não tem problema, a gente vai conversar com a sua esposa. Você quer mesmo? Então, a gente vai começar agora. Né? Perfeito. Então, esse impulso e esse fortalecimento do potencial que esse indivíduo tem nesse momento da decisão é fundamental. Lembrando que a gente falou que é fluido, né? Para ele seguir adiante ou para ele retroceder. Porque senão ele pode voltar lá para a contemplação ou para a pré-contemplação de novo. Perfeito, Sá, perfeito. Quer dizer, eu até uso a linguagem, né, dos recursos internos para a gente conseguir trazer essa força, essa vitalidade para a pessoa identificar. A Camila está colocando que está com saudades das lives. Nós fizemos uma maratona de 90 lives. Foi sensacional, assim, sensacional. Agora vai ser toda quinta-feira, Cá. Ela é da Tende Nutri também, o treinamento de consultório. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada mesmo. Muito gentil da sua parte. Vamos lá, segue o baile. Vamos, que eu estou adorando isso. O que eu mais amei é que, olha, é uma das primeiras profissionais que traz isso realmente como uma coisa fluida, não como uma escala, né? Porque apesar de se chamar estágios, da ideia de que um é melhor que o outro. E não é, gente. Concordo. Quando quem pratica sabe que não é questão de um estágio ser superior ao outro. Não tem nada disso. E é muito importante a gente perceber isso, né, Vanessa? Porque eu sei que a realidade dos consultórios é muito diversa, mas o perfil dos pacientes hoje que a gente recebe, não todos, não quero generalizar, mas alguns deles, é perfil muito evasivo e muito imediatista. Né? Então, perfeito. Querem muitas vezes resultados imediatos, sem muitas mudanças, rapidamente. E trabalhar nesse modelo é algo que a gente precisa cultivar, que precisa de dedicação, precisa da dedicação do profissional, porque a gente precisa estar muito próximo desse paciente. É uma plantinha que eu tenho que regar todo dia e falar, olha, eu tô aqui.
né? Então, a cada 2 dias, você precisa pelo menos mandar uma mensagem: olha, eu tô aqui, você precisa de alguma coisa, como que eu posso te ajudar? Mas esse processo, ele só tem resultado quando o indivíduo participa ativamente. Então, eu preciso de uma dedicação muito grande desse paciente. E muitas vezes, né, o paciente chega no consultório e fala: não, eu quero mudar, eu quero trabalhar na linha comportamental, e não tem a ideia do quanto ele precisa ser comprometido nessa trajetória. Né? A gente não pode terceirizar, a gente precisa estar junto. A Alessandra fez um comentário de que ela já saiu de uma parceria, inclusive, porque o profissional visava o financeiro. Eu não vou, né, pegar um contexto fora de contexto, eu sempre falo que é uma brincadeira perigosa. E eu não acho errado, tá, gente? Eu acho que também existe um mito, existe uma crença, né? Eu vejo isso no treinamento, eu vejo isso na sala de aula, eu vejo isso entre os professores, e eu tive também que passar por isso. Existe uma crença do profissional não saber cobrar, ter vergonha. Então, pensar no financeiro é importante, mas muito bem colocado. Eu entendi, né, que não pode ser essa a nossa premissa. E vou dizer uma coisa: essa pessoa perdeu muito dinheiro, porque essa é uma técnica, gente. É um método que funciona e o paciente se sente melhor e um acaba recomendando o outro e o trabalho da gente só progride, tá? Assim, eu canso de receber clientes que foram para outros métodos e quando chegam aqui e veem que isso funciona, uau, sabe? Abre caminhos, inclusive, para o caminho financeiro. Então, é uma pena, é o que a gente estava falando, ainda são crenças, né? Exatamente, Vanessa. E um dos pontos, né, que eu acho que são 2 pontos positivos desse modelo, é que a gente busca desenvolver o processo do automonitoramento desse indivíduo e da autoeficácia. É claro que dentro dessa construção, né? Então, o que é esse automonitoramento? Esse paciente, ele conseguir reconhecer quando ele tem alguma situação de risco, de dificuldade, de chance de ter uma recaída, então ele reconhece. Eu chamo de desconforto, né? Eu dou uma escala de desconforto. Então ele reconhece, ele ligou o radar ali, então ele reconheceu. Então isso é o automonitoramento. Uma vez identificado, como é que eu vou solucionar isso, né? Aí a gente tem a autoeficácia, a capacidade de resolver. Então, isso dá uma autonomia e uma segurança para o paciente que é muito produtivo, né? Claro. A gente tem que pensar que desenvolver essas habilidades no paciente não vai fazer com que ele deixe o acompanhamento. Pelo contrário, né? Ele precisa desenvolver isso para ter autonomia e conseguir caminhar sozinho. Perfeito, perfeito. Eu não sei, acho que você também pensa por aí, mas às vezes eu ouço, até em congressos, as pessoas comentarem assim: ah, mas eu tenho pacientes há 4 anos, eu tenho paciente, e eu fico pensando, gente, peraí, se o meu cabeleireiro não resolveu meu cabelo no primeiro, eu já não quero mais, filha. É um pouco estranha essa fala para mim, né? Por quê? Porque eu gosto muito disso que você falou, Sá. É a autonomia do paciente. Claro que eu quero que ele retorne para fazer uma manutenção. Sim. E tem técnicas, existem meios da gente aprender a vender. No atendimento eu chego a ser chata no Atende Nutri, no treinamento das meninas, que eu fico o tempo inteiro. Sob o pilar da honestidade e da ética, sob o pilar da honestidade e da ética. Porque a gente pode e deve também aprender a vender sob o pilar da ética, né? Sem dúvida alguma, e da nossa integridade, porque ele tendo autonomia, de novo, você vende mais, gente. Você aumenta os resultados seus e dos seus pacientes. Sensacional, Samantha. Excelente fala isso. Então, aí a gente vai para ação, é isso?
Chegou na ação Vamos esse para... paciente? Ó, gente, pré-contemplação, contemplação, ela chegou na ação. Nós falamos da preparação? Eu acho que a Falamos, gente pulou. não, Falamos. decisão ou Exemplificamos, mas preparação, não... né? A gente falou. E aí vamos para ação. Ok, ação propriamente dita. Então, Dani, a gente vai tentar conversar rapidinho sobre isso, né? Gostei da fala. Ela colocou assim: eu não sinto que possa atender alguém se eu mesma não conseguir me mudar ainda. Eu vou te dar um exemplo bem básico. Isso se chama crença. Eu não tive câncer e não significa que eu não possa atender um paciente com câncer. Quebra essa crença, porque se tu usa isso como recurso, imagina você chegar para um paciente e dizer: eu entendo a sua dificuldade. Olhando no olho dele, aquilo vai ser tão verdadeiro? Claro que você tem que quebrar essa crença. Chama no direct, vamos conversar sobre isso. Não e a perde, gente aprende não tanto, perde né? espaço. A gente aprende tanto com os pacientes. Muito. Nós não temos que saber tudo, né, Sá? Claro que a gente tem que estudar. Alessandra, é decisão ou preparação? As duas. As duas. Né, é o mesmo, as duas. é o mesmo estágio. Você pode encontrar como decisão ou como preparação. Perfeito. Tá? E você sabe, Vanessa, nessa questão da troca com o paciente, né? Só para dizer o quanto a gente aprende com esse paciente, você sabe que a primeira vez que eu me dei conta, né, que eu tive um insight de como era importante a gente tratar o comportamento, a relação que o indivíduo tinha com a comida, foi uma vez uma paciente bariátrica que eu atendia, e ela virou para mim e falou assim: Samantha, hoje eu comi. Mas eu comi tanta. Sabe o que eu comi? Aí eu falei, não, que ela falou, eu comi a raiva que eu tinha do meu chefe. Eu comi o tempo que eu fiquei no trânsito. Eu comi tanta coisa que me deixou nervosa, né? E ela deu nome para aquilo. Ela sabia exatamente o que ela estava sentindo, né? E a válvula de escape dela foi a comida. Então não dá para a gente dissociar. São alguns dos vários ensinamentos que a gente tem com os pacientes, é uma troca. Samantha, sensacional. Eu atendi uma psiquiatra da Unifesp, muito conhecida, nível Rede Globo. E aí nós trabalhamos num projeto juntas, então eu já fui analisada durante a execução do projeto. Aí ela veio para a consulta, sentou na minha frente e disse assim: eu estou de luto. E eu, aquela coisa, pensa rápido, como assim? Nossa, olha, ainda bem que eu entendi o luto dela. Era um luto porque ela ia deixar de comer aquilo que ela gosta. Aí eu disse, bom, aí eu fechei tudo assim e disse, bom, então para. Porque ninguém precisa morrer, muito menos o seu prazer para você alcançar algum objetivo. Pesado, ali, né? Sabe? Mas para ela era, né? E aí depois a gente trocando materiais, ela veio trabalhar na minha clínica. Gente, existe isso. Existe documentado o luto que antecede a terapêutica. Porque a gente sabe que precisa fazer exercício. Então eu vou ter um dia de sofá, aquela semana assim, e cuidado que a gente fica preso nisso, no looping, tá? Exatamente. Isa, linda, obrigada, viu? Isa. Então vamos lá. Então, a ação, né? A ação, eu costumo dizer que é um grande desafio. A gente tem que se reinventar muito e ter um comprometimento muito grande do paciente para fazer com que essa ação ela seja produtiva e ela chegue até a manutenção, né? Porque a ação é quando a gente incorpora essas mudanças, é quando de fato elas começam a se transformar em hábitos, a gente vai consolidando, né? É o momento onde a gente começa a trabalhar com o paciente como ele deve se comportar ou lidar com as recaídas, como eu tenho um tempo de duração maior, a chance de recaída é maior.
É né? maior. Então a gente começa a pedir para ele olhar para aqueles gatilhos, para aqueles pontos de atenção, né? E trabalhando essa questão do aprendizado, do olhar de forma acolhedora para as recaídas, aprendendo com elas, né? E aqui é o momento onde a gente mais valoriza o potencial que esse indivíduo tem e desenvolve nele o conceito de autocompaixão. Perfeito, Para que perfeito. ele não Eu se aprendi uma puna. palavra para esse modelo, também com colegas da psiquiatria. Autoamor. Ai, que lindo. É Autoamor. mais forte que a autocompaixão, inclusive. A compaixão Impacta. faz parte do autoamor. Muito lindo, né? E o conceito é claro, né? É. Eu tenho que me amar. Eu preciso me amar, acima de tudo. Se eu não me amo, eu não consigo mudar, né? Porque eles me explicaram, Samantha, que tem pessoas, e assim, ó, por que isso, né? Eu fiz a pós em psicologia positiva, né? Por isso que eu estou muito dentro disso, e atualmente faço a pós em neurociência e comportamento. E aí são novas aprendizagens, ainda bem. Então, quando a gente trata, Claro. como tem pessoas que aprendem pela compaixão, outras não, tem outros significados, que tudo bem não ser pela compaixão. Então, eles falam que a palavra mais abrangente para esse guarda-chuva seria autoamor, né? Que é muito legal para a gente compreender e aceitar essas diferenças. E esse é um estágio realmente maior, né? E aí, eu faço o que na ação? Que eu percebi as barreiras, né? Agora, na ação, a gente já tem um conhecimento, é isso mesmo, Samantha? Então, a gente já tem um arcabouço teórico, muitas vezes, maior, né? Até porque a gente já teve muita troca com esse paciente, muita conversa, a gente, em tese, conhece ele muito melhor, porque tivemos um grau de convivência maior. Então, aqui, mais do que nunca, a gente começa a trabalhar aqueles objetivos que têm um grau de complexidade maior e objetivos a médio e longo prazo com esse paciente, Perfeito. porque ele já tem uma contextualização e um conceito maior, né? Então, a gente efetivamente já começa a alçar voos maiores com esse paciente. É uma maior liberdade, então aqui entra uma maior liberdade de ação para o nutricionista, mas eu acredito até que a efetividade da reeducação alimentar, né? Porque não adianta a gente antecipar e querer impor uma reeducação alimentar se ele está na pré-contemplação. Então começa essa discussão, e não só alimentar, né? Eu falo que é uma... Eu não gosto da palavra reeducação, né? Agora, enquanto PP, né, psicóloga positiva, eu trabalho com essas novas terapias de educação, né? Sim. Então, enfim, você não vai alfabetizar, você vai ressignificar. E a educação é uma palavra estranha, agora eu entendo isso. Mas é importante, então, a gente ter essa elaboração. E por que eu acho que é um insight imprescindível entender os recuos estratégicos, porque é o que eu estou colocando. Se eu coloco a educação alimentar e nutricional na pré-contemplação, as chances de fracasso são maiores, não é isso, Sá? É isso mesmo. E uma questão que eu gosto bastante de trabalhar com os pacientes nesse momento é valorizar as pequenas conquistas e outros indicadores que às vezes passam desapercebido. Né? Então, por exemplo, eu trabalho muito com obesidade. Então, os pacientes, eles normalmente vêm muito focados no peso. Né? Então, eu tento tirar um pouco o olhar para o peso agora, porque a gente sabe que o processo de perda de peso tem altos e baixos, né? E para que ele se mantenha motivado, muitas vezes eu começo a trabalhar com ele fatores relacionados a sono. Então, como é que está o sono?
a digestão, a vitalidade, o bem-estar, os sintomas de tensão pré-menstrual. Então, todos aqueles questionários, aqueles incômodos, aqueles desconfortos, né, que ele me relatou, muitas vezes eu começo a trabalhar pequenas estratégias para modular e para melhorar esses desconfortos, e eu transfiro o olhar para essas outras questões, para ele entender que a melhora ela é muito mais abrangente do que, por exemplo, você entrar numa calça, você reduzir 2 quilos. A gente tem outros fatores, né, que eu preciso valorizar nesse momento. Perfeito, perfeito. E muito menos tirar foto pelado e postar nas redes sociais, gente. Uma boa pergunta, ó. A Eli está perguntando, esse processo de ação pode durar a etapa, você fala, ou todo o método? As duas perguntas são boas. Esse processo pode durar quanto tempo, em média? Olha, o que a gente tem descrito na literatura em termos de tempo está relacionado à questão da ação e da manutenção, né? Então, a ação é quando eu consolido por 6 meses. Né? Então, eu consigo implementar a atitude por 6 meses. E a manutenção, 1 ano. Agora, os outros estágios, muito difícil a gente quantificar, porque eles são muito dinâmicos. Então, pelo menos que eu conheça, não tem descrito na literatura o tempo que cada um deles dura. É muito individual. Também não conheço, mas Bouchard, que é um dos grandes estudiosos de obesidade, ele comenta que para indivíduos em emagrecimento é um período mínimo de 6 meses a ação. Perdão, você falou em 8 meses a ação. 8 Sim, meses demais. na ação, né? E se você tiver o recuo, você volta para contar o prazo. Então, só tomar um pouco de cuidado, que é bom a gente ter noção desse prazo, mas também não trazer isso como uma proposta ou como uma imposição para o paciente, porque ninguém se tornou obeso em 6 meses. Né? Ninguém não. Claro que pode ter tido um caso, parou de fazer exercício, parou de treinar. O próprio luto que eu citei é realmente, de fato, desencadeante de vários fatores comportamentais. Mas, enfim, tirando esses casos extremos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso de prazo. Mas é legal a pergunta. É porque senão a gente vai imputar aí uma carga de estresse que pode fazer ele recuar, né? Perfeito, perfeito. E como que eu lido com isso, Sá? Como que eu saio aí, por exemplo, vamos falar da ação, eu volto para essa pergunta. E depois da ação? Depois da ação, a gente entra na manutenção, né? Então, a manutenção é a hora em que eu preciso efetivamente transformar essas mudanças em hábitos. Porque muitas vezes, em 6 meses, a gente não consegue construir um hábito, a gente não consegue automatizar, porque o hábito é algo muito automático, né? Quando você vê, você já está fazendo. Então, é o momento de vigilância, né, onde a gente tem que trazer mesmo essa mudança, né, fazendo com que ela se torne um hábito, e aqui não mais identificar as recaídas, mas prevenir as recaídas, né? Então eu já aprendi a lidar, Perfeito. eu já sei quais são os pontos que me fazem recair, então agora eu tenho que agir preventivamente. E aí cada um tem um propósito e uma forma da gente atuar, né? Vai depender muito do objetivo e da condição de saúde desse indivíduo. E a gente pode propor outros desafios, né? Então eu emagreci, poxa, então agora a gente pode melhorar ainda mais essa composição corporal, agora a gente pode ampliar o teu repertório alimentar para você consumir mais alimentos. A gente também pode, como você bem falou, provocar um pouco esse indivíduo, né? Trazendo novos desafios, novas metas, para ele conseguir ir lapidando tudo que ele adquiriu até o momento. Perfeito. E como que eu classifico o paciente? Como é que eu sei que estágio ele se encontra? A gente tem um questionário
que é validado para esse modelo, que funciona de forma como se fosse um algorítmica. Então, à medida que o paciente ele responde esse questionário, ele vai te direcionando para o estágio do modelo em que esse indivíduo está. É um questionário, é um instrumento que a gente tem e que eu particularmente gosto muito de aplicar quando eu começo o atendimento, porque a gente já se prepara ali, né, para atender o indivíduo. Claro que não é uma informação única, mas dentro desse contexto. Perfeito, porque ó, eu gostei muito, obrigada, Samantha, porque é fantástico essa colocação. Gente, isso é um método, tem uma técnica, então tem um questionário para ser aplicado. Não é eu acho, não é porque ontem eu comi um doce, isso é a configuração da recaída, ou eu estou na contemplação ou pré-contemplação. Né? Então, muito cuidado com isso, com essa informação, e isso é aplicado em diferentes pesquisas. Também não tem uma associação direta só com a qualidade do que nós comemos, e sim com o comportamento. É aquela brincadeira do você é o que você come o que você é e você é como você come, ou o que você não come. Tudo isso está correlacionado, né? E tem uma Muito questão de importante. autopercepção também, né, Vanessa? Que a gente trabalha muito quando falamos em qualidade de vida, né? Então, como eu me percebo, às vezes você pode olhar para o indivíduo e falar, nossa, ele está ótimo, ele já deve ter bons hábitos, né? Mas ele não se percebe dessa forma. Então, ele pode estar numa pré-contemplação. Por isso que a gente precisa tentar entender um pouco esse paciente, né? E é muito importante, porque se o paciente não entendeu como, ele não é um modelo melhor indicado para ele. Nós vamos usar a percepção, a técnica, mas também tem limitações esse modelo, né? Tem discussões quanto à aplicação do modelo. Sim. Qual o nome do questionário? O nome do questionário é modelo transteórico. Você pode buscar pelo Prochaska e pelo Di Clemente mesmo. Eles fizeram muitas pesquisas, a gente tem aí alguns informes que dizem que eles tiveram um investimento de 80 milhões em pesquisa para validar esse questionário. Então, a gente consegue encontrar na literatura como modelo transteórico mesmo. Perfeito. É bem tranquilo encontrar isso, gente. Bem tranquilo mesmo. E quando dar alta para o paciente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Boa, Primeiro a gente precisa contextualizar o que é a alta, né? Porque eu acho que a gente precisa sempre fazer um trabalho de manutenção. A gente tem que encontrar esse paciente de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Mas essa alta é algo que tem que ser compartilhado, né? Quando a gente, a partir das nossas percepções, enquanto nutricionista, percebe que ele está pronto, mas quando ele também se sente pronto. É claro que eu não posso ficar alimentando uma relação de dependência, porque isso é nocivo. Mas isso é muito individual, Alessandra. Eu não saberia te responder um momento assim preciso. Eu acredito que isso é uma decisão que parte muito do paciente. E aí eu vou falar alguns insights importantes. Se você mediu pelo peso da balança, já não é sobre esse método que nós estamos conversando. Perfeito. Tá? Então, assim, é muito importante, gente, entender que a avaliação do consumo alimentar, ela perpassa pelas orientações, pela percepção da pessoa, pela cognição envolvida nesse processo de comportamento humano e alimentar. Então, não é o emagreci, pronto, subir na balança, não, porque aí vem um dos grandes motivos que a pessoa fica nesse rebote e presa nesse looping. Emagrece, ganha peso, emagrece, ganha peso. E aí você pergunta para esse perfil de paciente quantas tentativas de dieta, de medicação, de simpatia você já fez? Tá? Então, isso é excelente pergunta. Agora, excelente também a colocação da doutora Samantha, que trouxe que você também não prende o paciente.
Eu gosto muito de provocações, né? Então, em vez de inquérito alimentar, eu brinco que deveria se chamar diálogo nutricional. Há 20 anos eu brigo para que a gente use a palavra diálogo. É. E eu também falo que está na hora da gente começar a ter sessão nutricional, tá? Concordo. Porque envolve aconselhamento, envolve, né? Não é só uma consulta. Tem uma sessão aqui envolvida e tem algumas estratégias que precisam serem atualizadas. Não é que ela é mais moderna, mas que Uhum. são outras linhas que corroboram. Uma coisa é eu atender um hepatopata renal e que eu tenho por um objetivo a definição, pela doença de base, a definição das estratégias nutricionais. Aqui envolve, aquém das estratégias, o comportamento. Não seria isso, Samantha? Perfeito, é isso mesmo. Vanessa, é uma conversa, né, que a gente tem com esse paciente, e é daí que vem o nome de aconselhamento, né? A gente fala muito hoje em aconselhar. Então, concordo com É, você. Claro que a gente tem casos e casos, né? Tem casos onde, de forma emergente, eu preciso de condutas muitas vezes mais restritivas, mais prescritivas, perfeito. né? Então, a gente É isso precisa mesmo. modular aí, e nessa conversa a gente precisa saber identificar qual é a real necessidade do meu paciente e o que eu posso oferecer para ele também, se eu posso contribuir com as reais necessidades que ele tem, né? Perfeito, muito bem colocado. Alessandra, ok. Deixa eu ver. Acho que era isso, viu? Das questões. E para finalizar, Samantha, que eu sei que nesse cai e volta, a gente acabou se estendendo um pouquinho. Ah, gostei da colocação da Rose. Se em doenças crônicas não transmissíveis também é aplicado. Também a gente tem Obesidade é uma doença, tá, gente? a gente tem pacientes com SIDA, síndrome de imunodeficiência adquirida, que também é aplicado. A gente tem pacientes com depressão maior, a gente tem pacientes com ansiedade, e a gente tem aplicação também com pacientes com doenças crônico não transmissíveis, sim. Viu? Ele perpassa muito bem em todas essas condições. A gente tem só algumas limitações, né? A principal limitação é trabalhar com coletivo. Trabalhar esse modelo em coletividade é Perfeito, muito difícil, né? Porque você precisa de uma perfeito. proximidade muito grande com o teu paciente. Então, o coletivo, isso fica difícil de ser olhado, né? De ser percebido, de ser orientado. É isso mesmo. Olha, foi sensacional, gente. Eu vou liberar a doutora, porque eu já vi que a gente Imagina, ficaria conversando aqui muito. Só gostoso, né? para dar uma provocação final, isso está dentro das terapias holísticas, tá, gente? A visão holística que se traz para a nutrição, que não tem nada a ver com a questão esotérica, também não estou julgando, sai disso e trazer essa adoção das práticas alimentares a partir dessa construção ou do processo junto com o seu paciente, sem dúvida nenhuma. Samantha, foi maravilhoso, maravilhoso, Obrigada. muito obrigada. Olha, que saudades, querida, vontade de sentar. A gente tem tanta coisa para conversar, faz tempo, né, que a gente não se fala. Muito. Quando tudo isso passar, a gente precisa tomar um café. Quando você vier aqui para São Precisa, Paulo, viu? Tô. Vamos sim, vamos conversar, vai ser um prazer imenso. Obrigado a todos vocês pela presença. Olha quanto coraçãozinho em homenagem aí a Samantha. Obrigada por estar conosco, viu, querida? Foi um obrigada. privilégio muito grande, um prazer imenso. Um beijo, Obrigada, Vanessa. boa noite para todos vocês.